Esses caras aqui, o que ganhou o prêmio Nobel. Do lado esquerdo está o John, é o Hopfield, é o nome da rede Hopfield, é o nome do algoritmo também, é o nome dele. E o cara do lado direito é o Geoffrey Hinton. Se ele não ganhasse o prêmio Nobel, ganharia na Fórmula 1. A brincadeira boba, que o nome do outro lá não é Hamilton. É Hamilton, né? Só letra. Nada a ver, a piada boba, besta de programador besta, né? Mas eu queria mostrar esse cara aqui, esses caras ganharam em 2024, e justamente a espinha dorsal da tecnologia, da inteligência artificial, utilizam desses algoritmos até hoje, né? E teve o avanço de outras tecnologias. Aqui, ó, esses aqui são os artigos, tá? E esses aqui são os algoritmos. Então eu vou mandar esse PDF lá para vocês usarem como base, só para facilitar. Do lado esquerdo ali está os nomes das redes neurais. No centro aqui estão o nome dos algoritmos. E do lado direito os autores desses algoritmos. Esses algoritmos transformaram o que nós temos de inteligência artificial. Ou seja, a IA generativa consegue criar coisas que ela não foi treinada para fazer. Ela consegue te responder. E aí eu vou usar uma palavra que vai depender do que você acredita que é. Inteligência, criatividade e qualquer coisa parecida com inteligência, enfim, é isso. Ou cognitivo, que até então era só nosso, humano, orgânico. A máquina está simulando a mesma coisa. É uma Matrix em tempo real, não é Matrix. Ou é Matrix, não sei. Ou a gente está numa realidade que não é realidade. Quem tomou a pílula vermelha ou azul? Eu não sei, eu não lembro quando eu tomei. Mas, enfim, essa é a questão. Você sabia que a gente não pode responder essa pergunta? Da realidade. A gente vive numa realidade ou na simulação? Tá, já que vocês entraram no assunto, vamos brincar, pô. Não tem como responder. Como humano, de forma alguma. Agora tem como a gente responder uma mais simples. Nós estamos na mesma realidade, já que a gente só enxerga isso, então vamos definir que é uma realidade, ok? É a nossa dimensão, é o que a gente enxerga, é o que a gente percebe, é o que a gente sente, ou qualquer nome que você quiser dar. Vamos definir que é realidade, tá bom? Mesmo que seja, não seja, mas vai ser, porque é o que eu estou vendo, ok? Tá fácil? Tá. E como é que eu sei que eu estou na mesma realidade que vocês? Não sabe. Sabe. Essa a gente consegue responder. Pelo sentido? Não. Quando a gente comunica a mesma coisa? Igual eu tô te Exatamente. Exatamente. E aí depende de quê? Eu dependo do quê e você depende de quê? Para mim está na mesma realidade que a Fernanda? Da vivência? A gente depende de quê? Da comunicação? De comunicação. Mas eu dependo de quê dessa comunicação? Se eu penso, logo eu existo. Oi? Se eu penso, logo eu existo. Da realidade? Eu sempre confundo. Platão? Descartes. É Descartes. Obrigado. Não. Dos elementos? É Descartes. Mas Descartes pegou de quem? Foi de Platão? Porque o Descartes foi bem depois. Não, ele fez essa frase, mas ele se inspirou em Platão. Foi Platão, não foi? Eu confundo. A filosofia, a gente tem que dar uma filosofia. É quase isso, mas não é isso. Quer ver? Eu vou pegar de novo, tá fácil. Ela falou, Jefferson, é a comunicação. Sim. Mas o que eu dependo dela e ela depende de mim para falar que a gente está na mesma realidade? A mesma linguagem? Também. Da perspectiva, não. Eu dependo dela. Eu dependo da verdade dela, da mentira dela, da simulação dela. Se ela é uma artista, ela pode mentir para mim o tempo todo, falar, Jefferson, isso é isso, isso é aquilo. Como é que eu vou acreditar? Eu dependo do outro. Nós dependemos um do outro. Nós estamos amarrados um no outro sem perceber. Você depende do outro para saber se você está na realidade. Porque quando você sair dessa realidade, eles vão chamar você de louco. E vão te pôr no hospício. Porque você não está fazendo a mesma coisa que ela. E não está enxergando o que ela está enxergando. Só sabemos responder isso dependendo do outro. E se o outro for mentiroso, cara? Você entendeu a complexidade? Entenderam? Eu dependo dela e ela depende de mim. Para sabermos se estamos na mesma realidade. Que louco isso. Agora, se a gente está na mesma realidade, está fácil de responder. Mas a gente está numa realidade ou uma simulação? Essa aí ficou complicado. Essa aí eu vou deixar para vocês. Essa aí nem eu tenho resposta. E aí entra na Matrix e toda a teoria da Matrix, que é fenomenal. Se você for olhar para esse lado, é claro. Não para um filme de ficção, do cara voando só. Não. Mais embaixo. Na filosofia. E na computação.
A computação chega nesse nível, porque a gente tem a computação clássica, que é 0 e 1, nós acabamos de falar. E eu perguntei para vocês o que quebra esse paradigma da clássica. Ninguém falou. Estou esperando até agora, mas eu vou falar. É a computação quântica. Ela não é clássica mais. Eu não uso de 0 e 1 só mais. Eu não uso só de controlar o elétron no mundo quântico. Porque toda a computação clássica é um controle de fluxo de elétron. Seja o fluxo de elétrons conjuntos ou de um elétron individual, que aí entra a nanotecnologia. Quando eles conseguiram controlar isso, explodiu tudo que nós temos hoje de tecnologia, placa de vídeo, rede, computador, processador e etc. E a computação quântica? É controlar outros elementos quânticos, não só o elétron mais. E aí muda toda a matemática. Muda o quê? Todo o modelo teórico matemático. Então, se a computação quântica realmente um dia explodir, esquece tudo que a gente aprendeu, que aqui o universo é outro. E esse universo, dificilmente a gente vai saber o que é 0 e 1. E dificilmente a gente vai chegar numa realidade. Viajei legal agora, hein? Vamos voltar para a aula, não esquece isso. Fechou aqui na IA? Tem alguma dúvida? Por favor, cara. Não sei a realidade, não sei. Essa capacidade da IA de gerar coisas, de fazer algo que ela não foi treinada para fazer, isso não pode se tornar perigoso, não? Sim, O papo da IA. sim, pode, deve para poder deixar o homem aguçado, né? Deixar o homem já... Cara, tudo é caos. Sim, a resposta é sim, 1000 vezes sim, cara. Sim, tudo é perigoso. Infelizmente, né? Tudo tem um lado dark e o não dark. Infelizmente. Até nós somos assim. Desculpa, mas somos assim. E a gente briga o tempo inteiro com a gente mesmo. E a gente é assim, um caos. Não sei vocês, mas eu sou. E eu fico brigando, cara. Pra não pegar um cara assim, entendeu? Tô zoando, é brincadeira. Eu tava doido querendo fazer isso. É brincadeira, velho. O conceito de IA, o que vai diferenciar um programa que aprende alguma coisa, que ela manipula dado, para uma IA em si? Ou ela realmente é isso? Não entendi. Vamos lá, fala mais alto. Vai lá. Coloca a galera pra escutar. Um exemplo mesmo, que eu tinha feito um programa basicão que pega uma informação... Mas você usou a IA ou você fez na unha lá, sozinho? Eu fiz... Na IA. Fiz em Python mesmo. Em Python, mas não usou IA. Não usei IA. Você fez aqui, ok. Aí ele pega um dado... Pega um dado e manipula. Informação pra mim. Isso. Como diferenciar isso da IA? Ah, entendi agora. A pergunta dele é extremamente boa, cara. Que legal. Você tem camiseta? Não. Então tem que ganhar a camiseta, cara. Vou te dar uma GG. Você é grande, pô. Valeu. Palmas pra esse menino. Ai, meu Deus do céu. Essa pergunta aí foi fenomenal. Todo mundo entendeu a pergunta? Eu vou repetir. Ele falou o seguinte, o que diferencia o meu programa, que está pegando um dado, transformando um dado, num IA? Por que eu não posso chamar meu programa de IA? É isso. E aí vem aquela questão filosófica, eu adoro isso. Eu fui expulso da sala de aula de IA, mas foi no mestrado. Ele mandou fazer a colônia de formiga e eu criei umas formiguinhas que não era nem macho nem fêmea, só para fazer o controle, né, de natalidade. E na hora que eu fui explicar, ele não gostou não. Aí eu, nada contra. Era uma forma de manter o controle da natalidade e tal. Mas a história é outra. Vamos voltar para a pergunta do rapaz. A pergunta do Guilherme. Ele perguntou o que diferencia a IA dos outros programas. E eu vou te dar um exemplo clássico bem simples. Random. Uma função random, em qualquer linguagem de programação, gera números aleatórios, randômicos. Então, gera um número de 1 a 10, 8. Gera um número de 1 a 10, 7. Gera um número de 1 a 10, fala o número. 5, fala o número. Fala outro número. Vocês concordam que foi aleatório? Eles nem tiveram tempo de pensar e falaram? Isso é inteligência? Isso é um ato de inteligência? Teoricamente, se for analisado orgânico, é. Para a máquina agora, vamos descer o nível de máquina. Isso é inteligência? Por quê? Estou cuspindo. Ele é específico. O que faltou nesse handle para ser inteligente? Ele já é aleatório. Ele é de verdade. Ele não é de mentira. Ou é de mentira, ou está num mundo abstrato, ou está em outro universo. Não, é de verdade. Vamos considerar que é verdade para facilitar a nossa comunicação da realidade. É real. Ele é aleatório. Mas ele não é uma inteligência artificial. Por quê? Nós falamos aqui dos dados, nós falamos de que mais? Os dados precisam usar para fazer? Aprendizado. E o que mais? Para aprender você tem que fazer o quê? Treinar. Essa é a palavra. Você ganhou a camiseta? Não, você merece a camiseta. Essa aqui, ó. Palmas para... Esqueci o nome dela, gente.
A palavra-chave é treinar, ensinar. O Randall foi ensinado? Não. Por isso que eu não vou considerar ele como uma inteligência artificial. Para ser considerado o mínimo de inteligência artificial, eu tenho que ter um mínimo de treinamento. Para ele fazer em cima do treinamento. Se ele treinar esse programa dele, então, poderia ser uma IA. Poderia ser uma IA se ele estivesse usando recursos de treinamento para que ele respondesse o randômico de alguma forma treinada. Sim, poderia considerar o IA. Isso que diferencia IA dos seus programas que não têm IA. Eu preciso treinar, ensinar. Esse é só um dos tópicos, tá? Mas tem outras características. Essa é a principal. O treinamento.